desde ontem, quando nessa semana buscava no Senhor palavra, entendimento, o Senhor foi linkando e ajuntando as coisas para a gente ser abençoado. Essa é a verdade, porque quando Ele se manifesta, a bênção é verdadeira. Antes disso, mais uma vez, agradecer a Neide. A Neide foi levar a Emanuele, isso? A Emanuele foi levá-la na escolinha. A Neide trouxe aí o sobrinho, Luiz Henrique, Rafael, a Deise, né? O Hudson trouxe as amigas, né? Luciana, perdão, tá bom? Foi erro meu. e a Bianca, aleluia. E o Alexandre, cadê o Alexandre? Caraguá, Alexandre? Chique, legal, muito bom. E o Arthur e o João juntos, chique, muito bom. Não, você é visitante, você fez assim, eu pensei que você era visitante. Não, brincadeira. Aleluia. Às vezes a gente fica pensando, buscando no Senhor em estratégias, em coisas como fazer, o que acontecer. Deus, Ele às vezes ri da gente, né? A gente prepara as coisas, fala, e Ele fala, não, é assim que eu quero. E Ele muda tudo, dentro de um contexto, né, de entendimento. E quando eu subi, não ia falar sobre isso, eu comecei a orar sobre Isaías, porque é o sentimento que veio hoje. Sentimento de gratidão, de entender o que Deus fez por mim e por você. E agora uma palavra até forte, mas eu acredito nisso. O Senhor fez tudo isso, se entregou por mim e por você, foi lá naquela cruz, morreu, sofreu. E eu aqui, salvo, belezinha, só isso. É só isso. Não, Deus quer mais. Esse mês, o mês do propósito, Deus veio com um propósito. E Ele tem esse propósito que não é simplesmente, e aí, salvou, beleza, morri na cruz por você e está tudo certo. Não. Ele veio para cumprir e fazer você cumprir o seu propósito. Por muitas das vezes, né, vamos dar um exemplo assim, quando você entra numa empresa, num novo trabalho, o que geralmente as pessoas esperam de você? Qual que é o objetivo? Qual é o propósito? O propósito é que você desempenhe bem o seu trabalho. Mas que para isso acontecer, você precisa ser direcionado, ter ensinamentos, você precisa ter um alinhamento. Pelo menos deveria ser assim. E na igreja não é diferente. E às vezes a gente vem para a igreja e fala, qual é o propósito? Eu não sei nem porque eu estou aqui. Eu venho porque Deus fala para a gente, os outros falam que eu tenho que ir numa igreja, que eu tenho que adorar a Deus, que eu tenho. Mas na realidade, às vezes a gente falta esse entendimento de o que realmente eu preciso fazer. E a pergunta vem. Na realidade, Deus faz a pergunta. Nós fazemos. O que Deus espera de mim? Você poderia fazer essa pergunta para você. O que Deus espera de mim? O que Ele espera de você? Como um filho, como um servo? O que Ele espera de mim? Será que eu estou cumprindo o propósito para o qual eu fui chamado? Será que eu estou cumprindo aquilo que Ele me chamou? Uma lâmpada. Uma lâmpada, ela tem várias funções, vamos dizer assim. Ela pode ser decorativa, né? Pode ser somente para dar um clima. Mas qual é o propósito de uma lâmpada? Iluminar. Agora, e se ela não iluminar? Queimou. Deu ruim. Mandou quase. Olha lá, foi embora.
É verdade. Tinha uma ali que ela não estava dando, não estava fazendo o propósito dela. Não estava cumprindo o propósito dela. A irmã não foi lá e tirou. Jogou fora. Interessante isso. Será que quando você não cumpre o seu propósito, para com Deus, Ele manda para o paredão e elimina? Aqui ninguém assiste essas coisas. Ele bota e fala, tirei, igual o Armando fez com a lâmpada. A lâmpada não cumpriu o propósito dela. Ela pode fazer qualquer outras coisas, igual eu falei, ela pode ser um enfeite, pode ser uma decoração, pode ajudar em alguma coisa, mas o propósito dela é iluminar. E qual o teu propósito? O que Deus quer de mim? O que Ele quer de você? E aí, você fez essa pergunta? É muito interessante, muito... E tem um texto que ao eu buscar ao Senhor, muito conhecido por nós, mas foi o que Deus falou, fale sobre isso. Fale sobre isso. A lâmpada eu achei legal, né? Até saiu dali, não estava no programa. O Armandão vai colocar outra, vai substituir. Olha que doido. Será que se você não estiver cumprindo para aquilo que Deus te chamou, Ele vai te substituir? Porque o propósito dele vai ser alcançado, independe de você ou não, de mim ou não. Se eu não cumprir, sou igual uma lâmpada, eu não estou brilhando. Sai. Não que ele descartou, é porque eu que não cumpri o meu propósito. O texto, João 15. Quem quiser me acompanhar, está lá na tela. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, olha lá, não dá fruto, ele corta, e tudo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. 4. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Por si só, a lâmpada não ilumina, ela tem que estar conectado à rede elétrica. Se você não estiver conectado ao Senhor, nada podeis fazer, é a palavra. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, este dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. Mais um propósito: ser discípulo. E dentro desse contexto, nós temos alguns personagens. Vamos analisar os personagens. O primeiro personagem, quando começa lá, eu sou o agricultor. Quem é o agricultor? É o Pai. Ele preparou você, Ele preparou a terra, Ele moldou, Ele fez você. Ele sabia que você estaria aqui hoje, estaria assistindo na internet. Ele é o agricultor. Então vamos lá, para esse personagem, vamos entender. O agricultor, ele não faz as coisas por acaso. Ele tem um propósito de colher, ele tem um propósito de cuidar.
Porque, para e pensa, você plantou o negócio e largou lá. Se você não tem um propósito, você não vai plantar. Você vai ter só trabalho e não, sem entendimento. Aí o segundo personagem, a videira. Quem é a videira? Nós acabamos de ler, João. Jesus é a videira. E Jesus faz essa analogia, e na época usando para Israel. Porque ele era a videira e Israel não se conectou à videira. E o que foi feito? Foi cortado. Deixou de receber aquilo que o Senhor tinha como elemento, como propósito. Mais um personagem, o ramo. Quem são os ramos? Ali, vocês são os ramos. Está lá no 5. Nós somos os ramos. Agora, volta lá. Se eu não estiver conectado, eu nada posso fazer. Volto lá ao exemplo da lâmpada. Se não estiver ligado na rede elétrica, ela não acende, gente. Ela não cumpre o propósito dela. E se nós não estivermos ligados na videira, o nosso propósito... Gente, eu vou falar bem sério. Você está conectado na videira? O lance não é vir na igreja. O lance não é falar que eu faço parte de alguma coisa. Não, é você estar ligado na videira. É estar conectado. Porque imagine você, quando um galho é cortado, e por muitas das vezes, né, quem mexe com planta, com coisa, sabe disso, que às vezes você amarra o galho lá com arame, com uma cordinha, para ele ficar lá. Mas só que ele foi cortado. E não adianta ele estar junto, está até amarrado no negócio. Se ele não estiver ligado, se ele não estiver conectado, ele não vai frutificar. Ele vai morrer, ele vai estar seco. Às vezes eu venho para a igreja, às vezes eu estou, mas eu estou seco. Porque eu não estou ligado nele. Eu não estou ligado, isso a gente tem visto. Eu sou crente, eu entendo, eu vou na igreja. De vez em quando, no domingo eu leio a Bíblia. Aquela que estava ali no telão. Não que eu li. Eu li, quem sabe hoje tem alguns que na semana foi a primeira vez que leu a Bíblia. Era o que estava escrito ali. Então, não adianta, porque não vai frutificar. Você não vai cumprir o seu propósito. E se você estiver fora do propósito, temo em falar, mas é o que a Bíblia diz. Será cortado e lançado fora ao fogo. Não é a poda é diferente. A poda você poda para crescer ainda mais, para você ser ainda mais robusto na hora de frutificar. Não é poda, é cortado, jogado fora e é queimado, lançado ao fogo. É louco isso. Mas a gente tem que entender que aqui a palavra é para isso. É para nos ensinar a estarmos conectados. Aí vem o quarto elemento. O quarto personagem dessa nossa leitura. Que é o fruto. E o que é o fruto? É o propósito de Deus. Para mim e para você. Ele deu o seu Filho, o Senhor, para que nós fôssemos resgatados. E nós dessemos frutos. Eu acredito que o fruto ali, Jesus usou essa metáfora, né, da videira. Vou fazer uma pergunta. O que produz uma videira? Não tenha medo não, gente. O que produz uma videira? Se a minha videira produzir uva, eu corto e jogo fora. E boto para queimar. Quem em sã consciência vai plantar uma videira para colher uva? Não. Ele vai colher uvas. Muitas uvas. Multiplicação. Quantidade. O Senhor deu a vida, não foi por mim, só eu, só a minha esposa. Não, foi por nós. Muitos frutos.
por todos aqueles que o buscarem. Muitos frutos. Ele produz, ele quer produzir. Vamos lá, né? Um pé de manga dá o quê? Dá mangas. Então, você vê, nunca é gente. Eu não conheço uma planta, assim, uma fruta, uma árvore que dê um fruto. Até tem, né? Alguns aí, mas para alimentar, para ser justificado, não, é muitos. Por quê? O Senhor fez isso. Então, Ele usou essa analogia da videira, porque Ele quer muitos frutos, muitas uvas. E daí, vamos lá para o literal, a uva ele ainda quer espremer você para sair ainda mais. Um suco um vinho bem feito, de primeira. Olha só. Vamos lá então. E se Jesus é a videira? Um pé de Jesus dá o quê? Não tenha medo não, gente. É Jesuses. Ué, ele é simples assim, é plural, não tem professor hoje aqui não, então. Plural. Se é uvas, ele plantou Jesus para termos Jesuses. Não faça a comparação com o irmão lá. Mas é sério, eu fiquei, Deus falou para mim, Jesuses. Eu falei, Jesus, amado. Como é que eu vou falar isso? É isso. Ele quer ver Jesus em mim, em você, em você, em você, em você. Então, se é multiplicar, são Jesuses. Essa é a essência de tudo. Porque onde você for, você está lá advogando, o Jesus que está em você, que está na tua esposa, são os Jesuses para atingir outros. E nós temos visto isso cada vez menos. Eu tenho plantado a minha vinha, a minha videira, eu fico com a minha uva. Eu não multiplico. E o Senhor tem falado isso para nós como liderança. Eu acredito que na nação, eu andei observando, comecei a olhar algumas igrejas e alguns líderes, e comecei você tem que pesquisar, você tem que estar antenado para as coisas. Nunca se falou tanto em todo mundo ler a Bíblia no ano. Geralmente a gente vai para a igreja e fala, não, lê a Bíblia, tal. Mas repara para você ver, quantos líderes estão falando para você ler a Bíblia esse ano, o ano inteiro. Na realidade começou o ano passado. Poucas igrejas falavam assim, não, vamos ler a Bíblia. Lógico, a gente ensina, tem que ler a Bíblia. Mas não estava com essa ênfase. E o que o Senhor está querendo fazer é isso, é multiplicar. E o Senhor começou a me falar nesse Jesus, o que Ele queria fazer, através do Filho dEle, que se entregou por mim e por você, para que sejamos, sim, no finalzinho fala ali, que sejamos discípulos. Para você ser discípulo, você tem que multiplicar Jesus. E ser Jesus na onde você estiver. Se na minha casa não multiplicasse isso, ia ser complicado. Mas eu tenho visto a multiplicação. Acontece. Comentava com ela no trabalho. Cheguei lá no primeiro dia, conversando, normal, no segundo dia. Quando foi no terceiro dia, todo mundo chamando eu de pastor e falando de Jesus. Sem eu falar. Um chegou do nada, meio sem graça. Você é pastor? Eu falei, sou. Aí, galera, diminui o palavrão. O pastor está aqui. Eu falei, tá, mas antes vocês podiam falar, Jesus não estava? Falei, agora Jesus está. Então, tudo bem, já aprenderam uma parte do negócio. Mas é isso que o Senhor quer. Que as pessoas olhem para você e falem, nossa. Ou até mesmo a chegar a um ponto de confundir. Olhar assim, Robson,
seu nome é Robson, mas você tem certeza que isso não é Jesus? Porque você está agindo igualzinho. Eu acho que você é Jesus, cara. Você tem agido como Jesus, ou as pessoas olham para você e falam assim, bom, ter Jesus igual você, eu não quero não. Desculpa. E a gente tem que falar isso na igreja e reforçar, porque está vindo uma onda de esfriamento, uma onda de, vai dar tudo certo. Não, essa onda é a onda da lâmpada que vai queimar e o Senhor vai tirar ela do bocal e vai jogar fora. Usando a nossa linguagem de hoje. Vai lá para a figueira, não deu fruto, queima, corta, joga fora. Simples assim. Ah, mas e o amor foi dado? O amor já foi entregue. Por isso que a gente tem que ter Jesus. A gente tem que multiplicar Jesus. E a Bíblia fala, se não estiver conectado, sem mim nada podereis fazer. Agora, se permaneceres em mim, vocês darão frutos. Gente, nem que seja por inteligência. De a gente sim se alinhar e falar, Deus, eu quero as minhas bênçãos, aquilo que o Senhor prometeu, aquilo que a palavra nos ensina. Mas para isso eu tenho que estar ligado, eu tenho que estar inserido. E uma das coisas que a gente tem buscado, e na palavra de Deus, todas as vezes que o povo ou estava sendo oprimido, ou as guerras, as coisas que vinham acontecendo, aí o sacerdote, ele ia jejuar, certo? Ele respondeu, né? Mas tudo bem, eu respondo para vocês. Não. O sacerdote, ele vinha e avisava para o povo jejuar, para todos jejuarem. Não é um. E para que isso aconteça, Jesus se manifestar dentro de mim, de você, na igreja, lá fora, na nação, o povo precisa estar alinhado. E para que isso seja estabelecido, hoje eu quero fazer uma convocação. Primeira vez que eu uso essa expressão, que eu não sou muito disso não, mas foi o que Deus falou. Porque às vezes eu me sinto assim, sabe, eu não gosto de nada obrigado. Mas isso é uma convocação, se você aceita ou não. Então não é uma obrigação, é uma convocação. Ou você se prontifica ou não. Ou você quer estar conectado à energia, né? Vamos usar o termo lá da turma aí fora. Não, porque tem uma energia em você. Que seja. Que a energia seja ligada e eu ilumine. Aleluia. Vamos lá. Nós queremos te convocar para um jejum. Na realidade, já foi passado para a liderança, já fechamos, já está certo com nós. Eu já estou jejuando desde o começo do ano aí. E Deus falou, por isso que eu usei da expressão, quando o sacerdote vai orar, vai jejuar. Eu comecei, mas Deus falou, você não pode fazer sozinho, meu filho. Você tem que estar conectado. Você tem que estar na videira, junto com todo mundo, e todo mundo vai dar fruto. Então convoca a igreja. Convoca a igreja. Nós estamos vivendo os dias tensos. Então eu quero convocar você para orar, para jejuar. E eu tenho 3 tópicozinhos básicos para depois você acrescentar os seus, que é o propósito desse jejum. Primeiro, arrependimento, para fazer o que é correto diante de Deus. Se arrependa e faça o que é correto diante de Deus. Não adianta você, eu quero fazer o certo, mas primeiro não se arrepende, porque daí se não tiver arrependimento, você não consegue fazer o correto, porque você não está ligado na videira. Então se arrependa. É muito fácil. Pastor, mas peraí, né? Se você não confessar que você pecou hoje, já está errado, irmão. Já se arrepende por hoje, por que você fez de errado. Você questionou, que você... Não sei. A Bíblia ensina a falar, aquele que fala que não pecou, esse já foi para a fita.
Então eu acredito nisso, que se a gente se arrepender, cada um no seu nível, como marido, hoje, não fiz hoje eu fiz tudo direitinho. Eu falei, o que eu não fiz hoje? Não, mas hoje eu acho que o que eu não agradei a minha esposa, meu filho, minha família? O que eu não fiz? Eu me arrependo das coisas que eu deixei de fazer. Então, vou me arrepender o que eu não fiz para Deus hoje. Eu não fiz o meu devocional, que é o mínimo que eu tenho que fazer. Mas, na realidade, eu não fiz aquilo que o Senhor nos ensina, de orar, de agradecer, de orar por uma autoridade. Não fiz nada disso. Ou, não, hoje eu não vou orar por isso. Não, eu me arrependo de não te adorar. Vai lá, bota um louvor e vai adorar. Vai sentir a presença de Deus. Vai ver o que Deus fala para você. Esse arrependimento, é para isso, para a gente se arrepender das coisas que a gente deixa de fazer para o Senhor. 2, um alinhamento genuíno com o Senhor. Porque se nós estivermos ligados na videira, nós teremos um alinhamento genuíno. O que é um alinhamento genuíno? É quando Deus falar, a gente saber que é Ele. Porque se a gente não está alinhado, Deus fala e você não entende. Porque você não está alinhado, você não sabe que é Ele. Você não tem entendimento. É igual esse jejum, gente. Eu falei, e aí? Eu ouvi Deus. Vamos fazer. Vamos para cima. Vamos nos alinhar para ver qual é o propósito, o que Deus quer para a gente esse ano. Quais as diretrizes? A gente faz os nossos planos, nós temos a agenda 2024 inteira está pronta, salvo algumas coisas que a gente adapta, mas está lá, nós fazemos nosso plano, mas Deus vem e muda, fala, não, muda isso aqui, acrescenta isso, tira aqui, Ele vai fazer, porque daí a gente está ouvindo Ele, nós estamos alinhados com Ele. Eu tenho vindo para a igreja, glória a Deus, o que você tem feito? Você tem participado? Às vezes a gente fala assim, o pastor quer que a gente participe. Quero. Não adianta vir na igreja só ficar sentado aí. Amém. Você quer isso? Não, você é livre. Você fica sentado aí, vai embora para casa, domingo que vem você volta de novo, morreu o assunto. Mas se você não procurar estar junto da videira, procura uma célula, procura os cursos vão estar aí para te ajudar. O curso a gente aprende, mas o curso nos traz relacionamento. Que é onde você vê Jesus agindo na vida do irmão, você vê, aí você fala, nossa, por que o irmão acontece? Porque o irmão está ligado, o irmão jejua, o irmão ora, o irmão busca, ele está junto. E às vezes a gente fica procurando as coisas que fazer, o que acontecer, e não acontece. Mas... Terceiro, não é um ano de avançar? Como que a gente avança se não estivermos na videira? Então, avançarmos para os propósitos de Deus. Qual o propósito que Deus quer de você? Para que você está aqui? Para que você foi chamado para aquela família? Para que você está ali? Qual é o objetivo? Pais, qual o propósito de ser pai daquele filho? Por quê? Porque se eu apontar ele direitinho, ele vai ser um grande homem de Deus, uma mulher de Deus. Meu filho precisa de cuidados especiais, por isso que Deus deu para você uma habilidade especial. Cada um tem um porquê. Não é a pergunta que a gente tem que fazer para Deus, por que Deus isso? Não, você tem que falar, para que Deus quer isso? Para que Deus me pôs nessa situação? Por que Ele me deu esse propósito? Por que Ele me conectou a essa lâmpada? Para que eu possa iluminar. Para que Ele me trouxe aqui? Para falar para você que nós precisamos estar juntos. Que nós precisamos estar conectados na videira. Recapitulando. 1, para arrependimento e para fazer o que é correto diante de Deus. 2, nos alinharmos genuinamente com o Senhor. 3, avançarmos para os propósitos de Deus. Aí, meu irmão, Deus vai falar com você.
pastor não tinha ouvido isso, eu não tinha sentido aquilo. Olha, eu estava fora de... Amém, irmão. Deus vai alinhar, vai te trazer. Como eu falei lá no começo, eu orei sobre Isaías. Jesus fez tudo por mim, por você, o que Ele derramou, e nós vamos ficar aqui, belo e formoso, bonitinho. Será que é isso? Só isso? Não, Ele quer que nós multiplicamos os Jesuses. Daí a gente consegue dar fruto. Parece até uma coisa óbvia, né? Ah, pastor, o senhor vem aqui, um domingo eu saio, tudo bem que já não choveu, né? Choveu só de manhã, beleza. Para falar o que eu preciso fazer para que essas coisas fluam, eu ilumine. Participe, jejum, vamos lá, início dia 29, amanhã, né? 29, mais conhecido como amanhã, 29/1. Assim, de bate pronto, já vai começar amanhã. O que eu vou jejuar? Um jejue, coisa banal. Pense o que seria realmente o que te custa. Eu vou dar um exemplo. Nós estamos no jejum de líquido. Prazo aí, já tinha um prazo eu e ela aí. Mas faça o seu. Tire líquido, tira pão, tira carne, tira... Não sei o que Deus vai mandar você fazer. Mas não faça, gente. Teve um irmão que até falou assim, tirou o refrigerante, né? Lá na reunião de manhã, a irmã falou assim, meus filhos outro dia jejuaram, mas tirou o refrigerante. Para elas não mudou nada, elas não tomam refrigerante, em casa não entra. E daí, então o que adiantou tirar o refrigerante? Porque foi o que foi proposto, eu vou falar, foi o jejum das crianças, uma época aí. Tirar o refrigerante. Eu falei, mas eu não tomo. Então, o que isso vai te trazer de entendimento? O jejum, gente, também não é para você ficar, estou sentindo falta daquilo. É sim, ele te lembra que você sente falta daquilo, para você falar, opa, eu estou em jejum, eu preciso estar conectado à videira. Porque a hora que você não sentir mais nada, é sinal que você está afastando de novo da videira. Você está saindo fora. O ramo está quebrando ali. Então não, então é para você ficar ligado, falou, opa, eu tenho que sentir, sabe, o jejum para que mexa comigo, e eu falo, opa, eu tenho que voltar a adorar, opa, eu não adorei hoje, o meu jejum eu não orei, opa, o jejum é para isso. E daí Deus vai falando. A partir do momento que você tem a comunhão, que você está conectado na videira, aí, meu irmão, você vai até falar, nossa, Deus fala para caramba. Vai ficar até preocupado, porque alguns, né, eu não ouço Deus. Está aí a dica, está aí o ensinamento de você buscar. Então, amanhã, você abre o teu jejum, a gente entrega no dia 18. Fechado? Eu não vou perguntar quem quer, quem não quer, porque é individual. Mas eu creio que se você está ligado, se você tem um propósito, coloque também as tuas petições diante de Deus. Deus, eu quero ouvir o Senhor. De como eu vou solucionar esse problema, alcançar esse objetivo, me alegrar. Deus é Deus. Então coloque isso para Deus. O seu objetivo é esse. Faça isso. Tenha isso como prioridade. E nós estamos iniciando um ano, que e um mês, nós estamos no mês da porta, né? No ano da porta, das portas. Comece. Que Deus vai começar a abrir portas para você. Agora, se você não estiver conectado, não estiver alinhado, como é que você vai saber que porta entrar? A porta está lá. Aí, até aquele programa que tinha lá da porta dos desesperados, né? Você erra a porta e daí já era. Perdeu. Porque muitas das vezes você começa não vou falar julgar, mas começa a analisar, não... Aí você começa a se tornar religioso. Não, isso é religiosidade. Imagina. A luz, sem conexão, não é religiosidade, irmãos. Ela não funciona. Daí não tem o propósito. Tem a parábola lá da candeia, que você bota debaixo da cama, uma lamparina lá, uma luz. Não adianta nada. Qual o propósito? Tem que colocar no lugar mais alto para iluminar.
Deus quer levar a gente para lugares altos, mas como é que eu vou? Se eu não estiver ligado. Né? Dentro desses dois tópicos, eu quero falar para você, qual é o fundamento disso, para que você consiga o jejum, entender, ouvir Deus, e alcançar os propósitos, e saber o que Deus quer de você, o que Deus falou para você. São duas coisas que você tem que fazer. É o que eu falei, né? Não acredito, pastor, você me trouxe aqui num domingo, para falar o quê? Que eu preciso ler a Bíblia, e orar. É muito simples o negócio. Mas se eu não oro e eu não leio a Bíblia, não tem como eu estar conectado, gente. Isso é realidade. É simples, mas é a verdade. Deus deixa as coisas simples, daí a gente quer incrementar, quer fazer. Não, porque tem que ser. Não. Leia a Bíblia, porque daí você vai ter motivo, você vai buscar mais, você vai ter entendimento e as coisas vão acrescentando. E ler a Bíblia é alimento. Tem dias que, não sei você, mas acontece comigo, às vezes eu fico meio angustiado, dá umas coisas assim, né? Dá um ruim, como diz a turma. Aí eu levanto de madrugada, aí vou me alimentar. Não vou para a geladeira não, irmãos. Eu vou para a palavra. Aí o meu alimento é a palavra, aquilo passa, aquilo sai, porque eu me alimento, eu consigo ouvir Deus. A angústia sai, as coisas tomam um rumo. Porque às vezes vem isso, né? Não sei vocês, comigo acontece. Eu não devo ser muito normal, mas acontece. Sabe de onde, um texto que fala sobre isso? De um rei Josias. Josias governou 16 anos. E ele, lá naquela pegada, 16 anos governando, e quando ele olhou, falou, não fiz nada. Não multipliquei, o povo não foi abençoado, não aconteceu nada. Até que um profeta chegou a ele e entregou um rolo. Entregou a palavra. E ele começou a ler. Ele falou, uau, estava tudo aqui e eu não fiz nada disso. E ele começou a se entregar, se arrepender do que ele não tinha feito. E as coisas começaram a acontecer, e depois você lê a história de Josias, você vê que o rei, o que ele fez. Às vezes a gente deixa de fazer coisas porque nós não buscamos, não lemos, não procuramos a instrução do Senhor. E aí, Josias fez isso, quando foi entregue um rolo para ele, ele começou a ler. Então eu vou contar, eu não consigo, eu falo muito. Nós fizemos a reunião sobre o jejum, e falamos disso. Eu falei, gente, e daí o que eu vou pedir para vocês como liderança? E se vocês tiverem também, mandem para o seu líder. Deus vai falar com você e vai te dar visão, vai te dar sonhos, sei lá o que Deus vai fazer com vocês. Daí passa para a sua liderança. Nós falamos isso na sexta noite. E a gente já começou a se preparar, a orar para abrir o jejum amanhã. Mas Deus já está falando. Uma das visões que teve, né? A Gilmara teve a visão que Deus chegou, eita Jesus, entregou um rolo na minha mão. E eu fui orar a Deus, o que é esse rolo? Deus falou, parte estava escrito, que era para a gente seguir, e parte nós vamos escrever. Deus já está falando, amados. Não é brincadeira, não é aqui para falar, vamos jejuar, vamos servir a Deus. Sim, vamos servir a Deus. Ou a gente serve a Deus ou não serve a Deus. Ou a gente alcança as pessoas, os jovens, os nossos filhos, ou eles se perdem e vão ser desconectados da energia, e daí? A gente vê isso, pessoas fugindo do propósito,
fugindo daquilo que Deus fala. Ah, mas eu não sei como fazer. Tá a dica aqui. Eu estou te ensinando como fazer. Ore e leia a Bíblia. Jejue. Aí você vai estar ligado na videira. Quer coisa mais simples que isso? Não tem. Não tem coisa mais simples que isso. E o sentimento que veio hoje foi isso, foi que Deus Ele quer fazer você multiplicar. É fazer você ter o Jesus aí dentro de você. E o resto é consequência, gente. Eu vou estar feliz na minha casa, eu vou estar feliz no meu trabalho, o dinheiro vai vir, a saúde vai melhorar. Falo isso da minha esposa, vou dar de novo o testemunho dela, ela já falou, mas eu vou falar. Gente, a gente começou a buscar, ela foi no médico fazer um exame de rotina de mulher, né? Foi lá na ginecologista. O ginecologista falou, você fez 50 anos, filha, toma uma lista aqui, vai fazer exame. Ela fez exame e deu o nódulo na tireoide. Ah, beleza, deu nódulo, fez exame, é benigno, glória a Deus, mas tem que tirar, tem que operar. Nossa Deus, tem que operar? Tem, estava grande o nódulo, então vai, opera. Operou, achou-se outro nódulo que era maligno. Aí se a gente não está ouvindo Deus, não está ligado, Deus não move. Aí o que Deus fez? Tirou tudo, acabou, morreu o assunto, aleluia. Isso aconteceu com a gente? Por que eu estou falando? Estou falando porque eu estou no microfone, você quer dar o testemunho, depois você fala comigo, a gente dá o testemunho, não tem problema. Comigo, com você, eu sei que vai acontecer, tem acontecido na nossa casa, tem acontecido nessa família. E Deus quer fazer mais, quer alcançar os seus, os amigos, os pais, os tios, os sobrinhos, os filhos, é isso que Deus quer fazer. Mas para isso acontecer, eu preciso estar ligado. Não tem como. Nós cantamos aqui que tudo é para Ele, por Ele. A nossa adoração. Será que Deus está brincando, gente? Eu sou o cara que mais brinca nessa igreja, tenho certeza disso. Tem uns que tentam ganhar de mim, mas não conseguem não. Mas quando Deus fala sério, gente, não tem como. Tem como se alegrar. Porque Ele se faz presente. Aí a gente se alegra mesmo. Eu quero que você curve sua cabeça. Comece a falar com Deus agora e falar, Deus, o que eu vou fazer nesse jejum? O que eu vou jejuar? Vai ser de brincadeira? Não. Faço até um a mais. Vai ser um dos jejuns mais sérios que você já fez. Independente, tipo assim, do grau, sabe? Eu já fiz o de 40 dias só de água. Esse está sendo mais leve, é só líquido, tudo bem. Já fiz jejuns mais extravagantes, mas a seriedade dele e não a complexidade. Deus quer fazer isso para que você rompa, para que não fique na mesmice. Eu estou jejuando também para quê? Para que esse ano o hangar, os jovens, venham para essa casa e saiam transformados. Não vem para cá para fazer... vou ali, vou queimar. Não, vai vir para ser queimado mesmo. Vai sair daqui para atingir os jovens. E ser restaurados. Quando os homens dessa casa se reúnem, vai acontecer milagres das famílias. Continue orando. Busque no Senhor. Vamos ter esse tempinho de adoração. Vem, Espírito Santo. Fala conosco.